Paz do Senhor, irmãos. Bom dia para todos nós, não é? Que o Senhor esteja com nós, todos nós nesse momento. Ou agora nesse momento que eu estou passando a palavra do Senhor, mas quando você abrir lá, né, o seu áudio e ver essa pregação de hoje que eu estou pregando. Como eu tinha falado para os irmãos, todos os dias eu leio minha Bíblia em casa, escuto meus louvores, eu tenho meus louvores da pregação. Mas aqui e acolá também tem dias que eu não prego, mas dificilmente, eu acho que durante o mês, os 30 dias que tem no mês, eu acho que eu prego uns 22 dias, eu leio a Bíblia os 22 dias toda manhã. E agora, irmãos, eu vou ler a Bíblia, nos dias que eu leio, eu vou passar para os irmãos ver. É bom para os irmãos e é bom para mim também, porque cada vez mais eu vou me aperfeiçoando na palavra do Senhor, como os irmãos também têm que deixar tudo de lado e ler a Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui um texto que se encontra lá em Marcos. É no capítulo 8, a partir do versículo 36. Então a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Versículo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E disse-lhe também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder e grande glória. Aleluia. Meus amados, esta manhã eu estou dizendo para você, eu já dizer para você que eu li essas palavras que se encontram no livro, na Bíblia Sagrada, que é para que você venha a também ler as Escrituras do Senhor. Leia, faça como eu todos os dias. Aleluia. Faça como eu todos os dias, irmãos. Não faça como eu fazia antes. Digamos assim, o antes. Eu pegava na minha Bíblia só quando ia para igreja, né? Que se chama sinagoga. Jesus Cristo, ele andava, está aqui nas Escrituras Sagradas, pregando nas sinagogas dos fariseus, né? Então, quando eu ia para as sinagogas, era que eu ia pegar a Bíblia, botava a Bíblia debaixo do braço, que é o costume de todos nós, ou então ele levava na mão, e lá eu chegava lá, reunido com os irmãos, lá na sinagoga, né? Irmãos, eu falo sinagoga assim, tem muitos que não conhecem, mas a palavra certa é, igreja somos nós, eu e você, né? E também nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Muita gente diz assim, vamos para a igreja hoje, vamos para o templo. Não, igreja somos nós. E também somos o templo do Espírito Santo de Deus, certo? Eu falo assim porque muitas pessoas pensam que eu estou chamando sinagoga
E talvez entenda que eu queira debochar, digamos logo assim, mas não. O nome correto é sinagoga. Nós somos a igreja e o templo do Espírito Santo de Deus. Entenderam, irmãos? Deu para entender, né? Glória a Deus. Eu espero que sim. Pois é. Aí justamente, quando eu ia para a sinagoga, eu pegava a Bíblia, botava debaixo do braço e ia. Quando eu chegava de lá, terminava a reunião lá, a palavra do Senhor lá, reunido com os irmãos, eu chegava em casa, pegava a minha Bíblia, botava lá em cima da mesa, do armário, no guarda-roupa, lá ficava. E só ia pegar na Bíblia de novo quando eu ia justamente, novamente, para a sinagoga. E o meu itinerário era ir com a Bíblia, voltava, botava em cima de qualquer coisa aqui dentro de casa, em cima da mesa, em cima da cômoda. Eu não tinha aquele conhecimento de ler a Bíblia. Porque o tempo que eu passei na sinagoga, nenhum pastor me ensinou eu ler a Bíblia. Não, nenhum. Não estou mentindo. Lá ele pegava a Bíblia, lia 2, 3 versículos, como é o que eles fazem, né? E pronto. Então eu nunca ia ter o conhecimento de conhecer a palavra do Senhor, porque não tinha ninguém que me ensinasse a ler a palavra do Senhor. Então saí, eu passei um bom tempo, depois eu me afastei da sinagoga, e em casa comecei a ler a Bíblia, em casa. Comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, e comecei a meditar na palavra do Senhor, pedi ao Senhor orientação para que eu viesse entender. Hoje eu entendo um pouco, não vou dizer que entendo tudo, porque para começar eu aprendi a ler através de ler a palavra do Senhor, porque eu não tenho estudo, mas Deus me ensinou a ler, como muitas vezes eu ainda gaguejo, leio algumas coisas erradas, mas Deus está me ensinando todos os santos dias, porque o que eu li agora está dentro da palavra. Então assim, irmãos, eu estou passando para você hoje essa palavra, para que você tire um tempo do seu dia, todo dia, irmão, todo dia, faça como eu. Tem dia que eu não leio, também, você também vai ter dia que não vai ler. Mas a maioria dos dias do mês eu leio a Bíblia, quase todo dia, de manhã, na minha folga, eu saio para pregar, de manhã eu leio de manhã, de tarde. É como eu falei, é todo tempo no louvor, ouvindo meu louvor, tenho meus louvores da pregação, né? Eu sou um pregador de rua hoje, com muita honra, com muito prazer que Deus me tirou para pregar nas ruas, né? E desde já eu digo para os irmãos, procure ler a Bíblia. Não vá só ouvir. Ouvir a palavra do Senhor na sinagoga é bom. É muito bom, porque eu fui para dentro de uma sinagoga que eu não era, eu era do mundo. E hoje, depois que saí da sinagoga, eu estou aqui lendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. E qualquer um de nós, irmãos, temos o direito, porque Deus dá o poder, qualquer um de nós, a passar a palavra do Senhor. Mas para isso nós temos que ter o conhecimento. O conhecimento é o quê? É ler. Não é só esperar pelo homem. Não é só esperar de ouvir pelo homem. Muitas pessoas, às vezes, passam a vida toda, passam a vida toda dentro da sinagoga. Porque não abre a mente, irmão. Porque não lê a palavra para abrir a mente. Irmãos, é como eu falei, está dentro da sinagoga, ouvindo a palavra do Senhor, é uma bênção. Mas a bênção maior é você ler. Leia a Bíblia todos os dias. Você lendo a Bíblia todos os dias, você enxerga com a sua visão, com a sua mente, com o seu espírito. O que fazer, por onde andar, resolver as coisas. Porque você está com o Espírito de Deus dentro do templo, dentro da igreja que somos nós. Nós estamos com o Espírito do Senhor dentro de nós. Nesse momento eu estou. Aliás, eu estou toda a vida com o Espírito do Senhor dentro de mim. Glória a nosso Deus, porque o meu pensamento é na palavra, o meu pensamento é no louvor, o meu pensamento é passar a palavra para os irmãos. Mas, já agora eu digo, faça como eu.
Leia a sua Bíblia todo dia. Quando for daqui uns dias, você está pregando a palavra do Senhor também, como eu estou pregando. Porque a Bíblia diz que Deus, ele diz que a seara dele é grande. Ele diz, a minha seara é grande e são poucos os trabalhadores. Né? São poucos os trabalhadores, são aqueles que andam pregando a palavra do Senhor. Né? Mas tem muitos que distorcem a palavra do Senhor. Como em tudo que tem no mundo, as pessoas sempre distorcem a palavra do Senhor, com a mente pecaminosa, né? É em ser rico, é em ganhar dinheiro. Vou pregar a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, porque fulano começou assim e hoje está lá não sei aonde, né? Mas Deus, ele não quer que a palavra dele seja vendida. Deus, ele não quer. Deus, ele quer que a palavra dele seja pregada no mundo inteiro. Lá em Marcos 16, 15, ele diz: ide ao mundo inteiro e pregai o meu evangelho a toda criatura. A toda criatura. Aí Marcos 15, 16 diz: aquele que crê e for batizado, aleluia, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas ele também diz, aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Nós muitas às vezes perdemos a nossa salvação porque não buscamos o caminho do Senhor. Não buscamos o caminho do Senhor. Não procuramos ler a palavra para ter a nossa salvação. Porque eu passei a minha vida quase toda no mundo perdido. Nesse mundo que não tem nada o que dar. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Deus me resgatou e estou aqui falando da sua palavra. E ganhando almas, ganhando vidas. Ensinando como é que a gente vai no caminho reto do Senhor. E o meu ensino é esse, é ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você conhece. Se você não lê a Bíblia, irmão, você nunca vai conhecer a verdade toda da Bíblia. Porque tudo que passam, todos os pastores que falam de Deus é verdade. Não estou discordando. Mas leia que você conhece a Bíblia toda e o seu entendimento vai ser outro. Em vez de você estar sentado num banco ouvindo, você vai pregar. Você vai pregar, sai pelas ruas pregando, né? Faz live pregando da palavra do Senhor. Viu? É isso que eu tenho para dizer para os irmãos hoje. É sobre a minha vida aqui dentro do meu lar. Eu estou aqui dentro da minha casa. E de hoje em diante, de hoje eu acho que de ontem eu já preguei uma palavra do Senhor. Essa é a segunda que eu prego aqui dentro da minha casa. Porque muitas vezes eu prego no terreiro, muitas vezes eu prego nas ruas. Mas eu vou começar a pregar dentro de casa também. Porque é bom, irmão. É bom a gente estar com o Senhor todo o tempo na mente, dentro do nosso coração. E passando o evangelho dele. Passando o evangelho dele. Como ele disse, ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse que quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, Jesus, ele diz, quando este evangelho for pregado no mundo inteiro, aí virá o fim. Aí virá o fim, viu, irmão? E a Bíblia diz que nesse dia do fim, muitos correrão procurando o evangelho e não vão encontrar mais o evangelho do Senhor na terra. Porque Deus já tem descido e tem levado a sua igreja. Deus, ele dá a oportunidade, irmão. Deus hoje, ele está te dando a oportunidade. Deus hoje, ele está mandando eu falar para você que está ouvindo esse áudio. Te dando a oportunidade, irmão. Para que você venha conhecer realmente e seguir os caminhos do Senhor. Em todo canto que eu ando, o povo olha para mim e já me conhece que eu prego a palavra do Senhor. Já desse eu estava na parada de ônibus esperando o para ir trabalhar. Aí chegou um colega de trabalho também. Aí olhou para mim assim, aí disse, Venâncio, você é um homem de Deus, né? Desse jeito.
Eu disse, com certeza, irmão. Aí eu perguntei para ele, por quê? Por que você fala que eu sou homem de Deus? Não é porque eu olho para você e você é uma pessoa diferente. A gente vê que você é uma pessoa diferente de outros. É mesmo, irmão. Rapaz, irmãos, eu fiquei tão satisfeito. Mas ele não é o primeiro não, sabe? Que olha para mim e diz que eu sou um homem de Deus, sabe? Eu fico muito orgulhoso quando a pessoa me chama, que a pessoa olha para mim e diz que eu sou um homem de Deus. Que graças ao nosso Deus, eu sou mesmo um homem de Deus. Sou falho, sou pecador. Não tem, irmão. A palavra do Senhor Jesus, ela diz que não há um justo que não tenha pecado. E eu muitas vezes eu procuro me guardar do pecado. Procuro andar sem pecar, mas o pecado ele é uma coisa terrível. Mas Deus ele reconhece os seus, porque está escrito aqui na palavra onde ele diz que não tem um justo que não tenha pecado. Ele fala assim. Aí eu me alegro um pouco, mas não com muita alegria, porque não é também assim. Deus não quer. Deus quer que a gente não peque. Mas quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente vive com aquela perseverança de que conhece. E o conhecimento deixa que você também venha mais pecar. Porque é horrível é o homem saber o pecado e ficar cometendo o pecado. Pronto. É horrível. Né? É que nem tem aquela palavra na Bíblia que diz que quando a pessoa conhece a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Aí essa pessoa volta para o lamaçal. Volta para o lamaçal. Porque assim, irmão, explicar melhor. Quando a pessoa conhece a palavra de Jesus Cristo, ele está andando nos céus, nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor, servindo a Deus. Mas tem muitos que deixam de andar no caminho do Senhor, deixa de seguir os caminhos do Senhor, sai da sinagoga onde ele estava ouvindo a palavra do Senhor e volta para o mundo. Aí onde está aquele ditado que diz, mas antes essa pessoa não tivesse conhecido o caminho do Senhor, mas antes ele nunca tivesse ido para a igreja, ouviu o pastor falar da palavra de Deus, mas antes, porque não sou eu, a Bíblia que diz, mas antes eles não tivessem o conhecimento, porque essa pessoa se torna, a Bíblia diz, se torna como o cão que vomita, o cão vomita e volta a comer o seu próprio vômito, ou se torna a porca lavada. A porca lavada é aquela que conheceu a palavra do Senhor de todo o seu coração e depois deixa de ouvir a palavra do Senhor e volta para o mundo. Aí a Bíblia também diz, ou então a porca lavada, que foi lavada e volta para o lamaçal. A palavra do Senhor, irmão, ela não é pesada, ela é justa, ela é correta. Quer dizer que mais antes a pessoa não tivesse aceitado Jesus, tanto o homem como a mulher, né? Que aí os dois voltam para essa mesma situação. O cachorro volta para o próprio vomito e come, e a porca lavada volta para o próprio lamaçal a se melar de lama. Quer dizer que a Bíblia diz, isso torna-se um pecado maior, seria melhor essa pessoa não ter conhecido os caminhos do Senhor, porque o pecado é maior do que aquele que não conhece. Porque o que não conhece a palavra do Senhor já é pecador. Mas a pessoa conhecer a palavra do Senhor, conhecer, passa tempos e tempos na igreja, passa tempos e tempos com a Bíblia na mão lendo. Aí daqui a um tempo ele abandona a Bíblia, abandona a palavra, abandona os irmãos e volta. O homem para a bebedeira, para as farras, para a mulherada, para tudo enquanto não presta. Aí é o vomito, ele volta a comer o próprio vomito. Assim também é a mulher que chama-se a porca, né? A porca lavada que volta para o lamaçal. Está escrito aqui na Bíblia.
Eu tenho certeza que os irmãos, eles vão entender essa palavra e vão conhecer. Mas, eu digo, algum irmão que não entendeu o que eu falei, que não entendeu o que eu falei, quando me encontrar, em qualquer canto na rua, é só me procurar, que eu lhe mostro aqui dentro da Bíblia. Não é coisa minha. Eu não vou dizer coisa minha porque eu acho que o grande pecado que tem é o homem, né? Pecar. Aumentar as coisas sem estar escrito dentro da palavra do Senhor. Pois é. Pois é isso, irmão. Irmãos, aqui eu vou encerrando, né? Essa palavra. Mas sobre essa palavra que eu terminei de falar, essa palavra que eu terminei de falar, ela encontra-se. Se o irmão tiver alguma dúvida do que eu falei, essa palavra encontra-se 2 Pedro, né, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Segundo a Pedro, capítulo 2, e no versículo 22, que diz, está aqui, irmãos, no celular. Está aqui no celular. Está vendo aí no celular? Dá para ver? Espero que Deus abençoe e que veja. Aí, ó, viu? Está vendo aí? A palavra? Dá para ler, né, irmão? Irmão, eu gosto de mostrar porque aí a pessoa não fica com dúvida. Porque às vezes a pessoa pensa que quem está falando coisas que não tem na Bíblia. Mas eu acho que já deu para os irmãos ler, né? O tempo está aí. Então diz assim, ó. Segundo a Pedro, né? Capítulo 2, a partir do versículo 22. Diz assim. Aquela pessoa que conheceu a palavra do Senhor e saiu, né? E voltou para o mundo, né? Diz assim, ó. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio. E se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu esponjadouro de lamas. De lamas. É desse jeito a palavra. Eu gosto de pregar a palavra do Senhor e gosto de afirmar e mostrar. Para que as pessoas às vezes não entendem, não conhecem e diz, fulano pregou uma coisa totalmente errada, uma coisa que não faz sentido, uma coisa que não está, que não é desse jeito. Muitos não é desse jeito. Irmãos, eu só prego o que tem dentro da Bíblia. Se eu falar algumas coisas por fora, são muito poucas. E as poucas que eu falo, saem de dentro da Bíblia, da palavra. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus esteja neste ano que está iniciando ainda, no coração de cada um de nós, irmãos, de cada um de nós, que nós seja umas pessoas abençoadas nesse ano que está se iniciando, que o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida, a vida da sua família, a vida de você com seus filhos, e a todos nós, né? Que seja um ano de 2026 abençoado para todos nós, porque esse ano de 2026 ele não está prometendo nada de bom para ninguém. E eu tenho certeza que cada ano que vier vai ser pior, vai só piorando, Daqui para frente nós não temos mais nada
que vem de bom. Vem de bom para nós que estamos nos caminhos do Senhor. Mas vamos atravessar muitas tribulações. Muitas tribulações. Vamos atravessar. Porque está escrito lá em Mateus. Mateus 24, capítulo 24, no versículo 8 diz. Capítulo 24, no versículo 8 diz. Estamos vivendo princípios de dores. Princípios de dores, irmãos. Aqui eu vou encerrar. Depois eu explico para os irmãos o que significa princípios de dores. Em outra live. Em outra live eu explico. Bem direitinho. Que está tudo na palavra do Senhor, lá em Mateus. Mateus 24. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Dê um bom dia a todos. Que Deus abençoe meu lar, minha família. Que Deus abençoe seu lar, sua família. E que Deus esteja nessa hora no coração de cada um de nós, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficam com Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.